Como desenvolver sistemas em relação aos formatos e à função quando essa função é o ensino de dança? A pesquisa do design de dança começa a inspirar a gente pensar a dança e as funções que ela desempenha e como ela pode funcionar e para que ela pode funcionar. Se a gente entende que a dança é um sistema de linguagem complexo e que ela, por exemplo, é muito mais do que a ordenação de passos, o ensino de dança baseado na transmissão desses passos talvez seja um ensino um pouco mais básico. A ideia é que essas teorias ajudem a instrumentalizar a relação professor-aluno, a relação sistema professor-aluno com o ambiente sala de aula e o ambiente escolar, quer seja no ensino regular ou no ensino de dança das academias, das escolas de dança ou dos contraturnos escolares, para pensar relações estéticas, técnicas e, sobretudo, semióticas e até filosóficas do fazer artístico, do fazer de dança. Então, a gente passa a perceber via dança quem é esse aluno, quais são as suas tendências, quais são as informações de background que ele traz, quais são as sugestões que o ambiente escola está informando sobre entendimentos de dança e sobre práticas do corpo em movimento. A grande questão e que ajuda a gente a pensar no ensino através de uma perspectiva sistêmica de dança é que a dança talvez seja uma plataforma de processamento de informações, das informações do mundo. O corpo, ele é um processador de dados e os processa através do movimento e por meio do movimento. Na medida que a gente percebe o mundo, a gente se mexe. E quando a gente se mexe, a gente informa. Aí a dança ela passa a ser um jeito de estar no mundo, uma ferramenta de linguagem, de percepção e ação, de fazer e de dizer das coisas que o aluno professor percebe da sua comunidade, do seu mundo, do seu meio, mas também através dela desenvolve dispositivos de como comunicar, de como partilhar essas impressões do meio. Então, além da dança se organizar como a partir da percepção dos dados do universo, ela também se desenvolve de maneira a gerar comunidades e sociedades e constituir outras relações também complexificantes. Eu não penso o design de dança como um método de ensino. De modo que eu penso que ele pode corroborar com o desenvolvimento de metodologias de ensino, mas ele em si não é. Talvez metodologias de ensino se ancorariam num posicionamento epistemológico da dança, enquanto que o design de dança se propõe uma abordagem ontológica, ou seja,
o que é o ensino, qual a função desse ensino, qual a função que ele está desempenhando e qual a função que ele pode desempenhar. Sobretudo, qual é a função que eu quero que ele desempenhe. E aí, essa articulação começa, de novo, a oferecer sugestões, desde o tipo de elemento que eu vou partilhar com a minha turma, desde o tipo de posicionamento, do tipo de técnica, do tipo de recurso de linguagem, quer seja gráfico, audiovisual, que eu vou me servir para que aquela comunicação, para que essa relação de ensino-aprendizagem se estabeleça em relação ao produto aluno, aluno dançante, que eu quero gerar na sociedade. Nesse sentido, um dos métodos que eu venho desenvolvendo a partir do design de dança é a prototipagem, ou seja, é uma metodologia que sugere que criar uma maquete do que se vai ensinar pode ajudar. A grande questão é que, em tese, uma maquete do que se vai ensinar não seria muito diferente de um plano de aula. Aliás, o design de dança não é nada inovador. A diferença de um plano de aula comum e de uma prototipagem de dança tem a ver com como são expostos os elementos. Ou seja, na prototipagem de dança, a gente considera de fato quem é o aluno e o que ele faz, de fato como é a sala, de fato qual é o horário, se é depois da refeição, se é algumas horas depois, o histórico do professor, o tipo de informação, e tenta reproduzir como encenar para testar fazendo aquela aula. Ou seja, não é um plano que é executado e aferido, é um plano que é feito. O protótipo ele acontece e a partir do acontecimento do protótipo a gente dá conta de desenvolver de fato que tipo de aula que a gente está criando. E de uma maneira geral, o design de dança ele pode estar para as danças nas suas faces mais diversas. Usar a dança clássica como exemplo ajuda, porque a gente tem a sugestão de que o formato de ensino de dança clássica é coeso de tal forma que não precisa ou não merece nenhuma abordagem. E aí a gente pode fazer uma análise de ambiente da dança clássica e pensar que só a partir da relação com o ambiente abordar esse aluno pode ser abordar sistemicamente esse aluno pode ser um recurso bastante útil para a relação de ensino-aprendizagem. A dança clássica acontecia num período onde as vestes, a estética espacial, a música e os demais elementos perpassavam o sujeito. Era comum ouvir aquele tipo de música, vestir aquele tipo de roupa e estar em relação ao tipo de enredo, por exemplo. Ou seja, o sujeito que dançava o balé clássico, quando o balé clássico emerge, é um sujeito que processa no tempo dele essas informações a partir do seu cotidiano, em certa medida. Na medida que o sujeito de hoje, o teu aluno lá de 9 anos, talvez não tenha no seu cotidiano a música clássica ou as vestes que
que ele vai utilizar em sala ou no palco, ou ele não tem escutado sobre as sílfides ou qualquer outro enredo que embase a dança romântica e o balé clássico. Talvez reambientá-lo para estes contextos seja um dispositivo sistêmico de atualizar esse corpo a partir dessas outras informações e não só o passo pelo passo. Isso, por exemplo, pode sugerir um intérprete de dança que transcenda a relação do shape, a relação da forma. Então aquela forma vem preenchida de diversos processamentos relativos àquele fazer de dança e não relativo a possíveis outros fazeres de dança com quem ele tem tido mais contato. Assim, a gente permanece evoluindo dança, considerando na prática que a dança não é uma forma vazia, mas sim um arcabouço de conteúdos que tomam forma através do corpo. Sistemas coevoluem do e no ambiente. Um sistema transforma o ambiente que ele está inserido na mesma medida que esse ambiente transforma esse sistema. É um processo de coevolução, é um processo de retroalimentação dinâmica entre esses dois sistemas, porque o ambiente também é um sistema. É o sistema que envolve o sistema que a gente está olhando. Ou seja, um corpo em relação ao seu meio é uma relação de sistema-ambiente. Um aluno em relação à sala de aula é uma relação de sistema-ambiente. Um problema do ensino de dança na contemporaneidade é, sobretudo, a heterogeneidade dos corpos que aparecem para o ensino de dança. Novamente, quer seja no ensino regular ou no ensino irregular, nas academias e nos contraturnos escolares. Talvez a dança vinha sendo praticada a partir do quem pode dançar, de uma seleção, de uma audição, um entendimento de arte que sugeria que um determinado corpo ou um determinado sujeito, ele sim poderia dançar, quer fosse pelo seu biotipo, quer fosse pela sua relação econômica, pela cor da sua pele. Quando a gente começa a atravessar processos políticos e filosóficos que democratizam as práticas artísticas, a gente começa a ter uma demanda de uma multiplicidade de sujeitos. São diferentes corpos que aparecem para dançar, diferentes linguagens de dança, sobretudo diferentes sublinguagens de dança, as modalidades, nas realidades contemporâneas, no fazer prático de cada academia, de cada estúdio, de cada escola. Como ensinar a mesma dança, a mesma forma para corpos diferentes? A pesquisa do design de dança tem se dedicado a pensar como a heterogeneidade dos corpos se constitui como um fator crucial no processo de desenvolvimento da dança, no ensino. Como cada corpo acaba por processar e desenvolver dança com alguma singularidade. Como cada corpo acaba por demandar um processo e diversos procedimentos metodológicos potencialmente exclusivos. A má notícia é que o design de dança, por não ser um método,
ele não oferece as respostas para essas perguntas. Ensine assim, faça desse jeito. Mas traz à tona questões que inspiram o desenvolvimento prático de cada professor. Quando a gente reconhece a heterogeneidade dos corpos, por exemplo, a gente pode colocar na conta dos mais diversos e muito competentes professores que estão espalhados nas cidades, nas escolas, nos estados como um todo, essa pulga, que isso é uma questão muito para além do alinhamento dos joelhos, muito para além da exatidão musical, muito para além da percepção rítmica, e que todos estes e vários outros parâmetros do que pode ser entendido em cada momento sociocultural, em cada momento histórico do fazer artístico, como uma dança boa. Então, essa pesquisa, ela reelabora questões na mesma medida que instrumenta os pesquisadores e interessados a desenvolver essas respostas nas suas respectivas práticas, até porque universalidades nesse sentido seriam reduções semânticas do potencial complexificante do fazer artístico, do fazer de dança, durante e através do ensino.